A igreja pode se assentar, nós vamos abrir, irmãos, no Salmo 8. Salmo 8. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e todo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. O salmista aqui, Davi, está tomado, ele está encantado com a criação. Mas ele está nesse êxtase espiritual, ele está adorando a criação, porque ele vê na criação o Criador. O que nós sentimos e pensamos ao contemplarmos a criação? Quando nós observamos o céu, quando nós observamos os mares, os animais, as variedades da criação, como ele está narrando aqui, brota no nosso coração, nos nossos lábios, orações, louvores a Deus. Um grande perigo é deixarmos de observar as obras de Deus. Sabe por quê? Dentre outras coisas, porque nos acostumamos. Porque também, na nossa cidade, nós somos cercados, muitas vezes, de barulho, de cimento, de trânsito, de prédios. E muitas vezes nós não temos uma vista maior para contemplarmos a Deus. A Bíblia usa as obras da criação como atos que glorificam a Deus. Vejam, a criação não glorifica a Deus apenas no seu uso, na sua instrumentalidade, ou seja, por aquilo que faz. A criação glorifica a Deus nela mesma, além do seu uso próprio. A criação não é algo comum. Nós não podemos perder o interesse e o encanto das obras da criação de Deus. Não é meramente bonito também. Como o céu está bonito. O salmista, no Salmo 19, diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É um paralelismo hebraico perfeito. O céu, o firmamento, anunciar a glória de Deus, anunciar as obras das mãos de Deus. Uma coisa equivale à outra. E o salmista no Salmo 104 diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Portanto, além da criação, nós vemos a glória de Deus, a beleza de Deus, a criatividade de Deus, a inteligência de Deus. Não poderia iniciar de uma concentração de energia ou do caos
vir tanta ordem, complexidade, como é o nosso próprio corpo? No Salmo 139, o salmista diz: eu fui formado de um modo assombroso, maravilhoso, fantástico. É isso que ele quer dizer. Abacuque diz que, como as águas cobrem o mar, a glória de Deus encherá a terra. Ele vê algo além. Por isso que a Bíblia usa tantas metáforas, porque aquele coração que está voltado para Deus pensa no Senhor diariamente, faz conexões espirituais. Assim como as águas cobrem o mar, e quando você tem aquela visão belíssima do mar, e aquela imensidão, você não sabe onde é o fim, não tem um ponto final ali. Assim é a glória de Deus, quando o Senhor Jesus voltar e a glória inundar toda a terra. Ou seja, em todo lugar que você olhar, nós teremos glória a Deus e glória a Deus. Não uma repetição inútil de palavras, mas algo que realmente glorifica a Deus. Amados irmãos, o livro de Provérbios diz para o preguiçoso olhar, Provérbios capítulo 6, para as formigas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Nós aprendemos com a criação. Deveríamos ter uma ponte muito clara entre aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é em si mesmo. Quando você lê, quando as crianças leem, os adolescentes, estudam ciências, biologia, as exatas também, tudo isso traz glória a Deus. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Não é algo comum. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, ele diz: olhai os lírios. Repararam a beleza? É maior até do que Salomão. Olhem para os passarinhos, como Deus traz o alimento para eles. Olhe ao redor e veja o cuidado de Deus, veja a mão de Deus na criação. Irmãos, este mundo jaz do maligno no sentido de sistema pecaminoso. Mas nós não podemos olhar para o mundo e dizer assim: vai ser tudo passado pelo fogo. Nós não podemos desprezar a criação, porque ela aponta para Deus, ela glorifica a Deus. A igreja apostólica, quando foi orar em Atos capítulo 4, diante das ameaças, começa a oração dizendo: Tu, Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra. Fale com pausa. Tu, soberano Senhor, Criador do céu. Aí começa a imaginar o céu, aquela potência. E a terra, os mares, a vegetação toda, os animais, o homem, é tudo fantástico e maravilhoso. Aí eles começam a pedir, porque esse Deus é gigante, esse Deus é tremendo, esse Deus é magnífico, esse Deus é majestoso. A revelação da glória do nome de Deus. O texto nos ensina que a glória de Deus é revelada na criação do universo. Ó Senhor, Senhor nosso. Já usa aqui de cara o tetragrama, o nome pessoal de Deus. Por isso que está todo aí em letras maiúsculas. Senhor, Yahvé, o Deus da aliança que se revelou a Moisés lá na sarça ardente em Êxodo capítulo 3. Senhor nosso, o Deus de Israel, abre esta invocação, ó Senhor, porque ele está falando com Deus. Senhor nosso, ou seja, o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós experimentamos, o Deus que caminha conosco. Quão magnífico! A palavra magnífica aqui é quão impressionante, incrível, maravilhoso,
majestoso e elevado. A vida de alguns cristãos é tão sem graça que não combina com esse texto. Eles louvam de uma forma muito pequena, distraída, como se Deus não fosse o que está escrito aqui. Magnífico, majestoso, maravilhoso. E Ele merece um louvor na medida, infelizmente não conseguimos dar. Mas poderíamos melhorar muito quando louvamos a este Deus grandioso. Vamos aumentar, meus irmãos, os nossos pensamentos sobre Deus. Não é um Deus pequeno, diminuto, manipulado, como a igreja evangélica imagina ser hoje. Não é. Um Deus soberano, um Deus magnífico, um Deus majestoso. Deus que se revela como magnífico em toda a terra é o teu nome. A glória de Deus invade este universo. Não tem a menor partícula neste universo que não seja consumida pela glória de Deus. E a glória de Deus se revela até, sabe onde? No inferno, porque ali se revela a justiça de Deus. O amor de Deus glorifica a Deus, a justiça de Deus glorifica a Deus, a santidade de Deus glorifica a Deus. Deus é glorioso, irmãos. Deus é incrível. Deus é magnífico. Uma tradução precisa. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Meus irmãos, isso aqui é glorioso, é estupendo, é um espetáculo a glória de Deus. Tanto que o reformador João Calvino falava: esse mundo é o palco da glória de Deus. Que definição precisa, espiritual e profunda. Será que nós estamos espantados, no bom sentido da palavra, com este Deus? É um assombro de glória, de poder. Quando nós vamos orar, irmãos, nós estamos falando com este Deus aqui. O Deus que nos ama, o Deus que é magnífico, o Deus que é majestoso. Essa glória revelada na criação do universo todo. E não que Ele colocou tudo assim, como diz o evolucionismo teísta, que Deus montou o palco, depois tudo foi se ordenando. Não, nós somos criados pelas mãos de Deus. E esta criação, obviamente, é evidente, tem uma inteligência maior do que o homem por trás. Não é possível que as coisas aleatoriamente fossem assim se formando e nós estamos aqui hoje. Não, é um Deus em absoluto e além de uma inteligência. É um Deus criativo, é um Deus todo-poderoso, um Deus eterno, que cria o tempo. Ele permanece na eternidade. De eternidade a eternidade tu és Deus. Ele cria o tempo, Ele cria o homem, Ele estabelece todas as coisas. Não olhe para a criação sem ver o dedo do Criador nela. Por isso que é tão interessante estudar. O humanismo tirou esse encanto de Deus, dos livros, das obras, tudo natural, naturalista, não tem propósito nenhum as coisas. Agora o cristão olha para a criação e fica encantado com o Criador. É um trampolim, digamos assim, para você adorar esse Deus grandioso e maravilhoso. Segundo, a glória de Deus é revelada na força dos fracos. Olha quem Deus usa aí. Da boca de pequeninos, crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários. Deus tem inimigos, e agora? Que exército poderoso Ele vai chamar? Ele usa aqui o louvor das crianças de peito, ou seja, menor bebezinho. Deus usa vasos de barro para que possamos reconhecer o verdadeiro oleiro. Deus usa os fracos para que a força seja dada e reconhecida, tributada a Deus, não a nós. Por isso que Ele chama aqueles que se sentem inadequados ao ofício. Moisés diz: eu não sei falar.
Jeremias diz: eu não passo de uma criança. Pedro, desajustado também. É estes que não são. Eles são chamados para reduzir a nada os que são segundo o mundo. Da boca de pequeninos, diz o texto, Deus usa muitas vezes os fracos, aqueles que são tidos como ignorantes. Que falaram para Pedro e João: como eles estão falando assim? Eles não estudaram, não tiveram uma educação formal, não são doutores, etc. Nada contra o estudo, a Bíblia, pelo contrário, encoraja muito. E nós pecamos nisso como igreja, por não estudarmos mais, por não termos pessoas mais graduadas, etc., nas universidades. Mas o que eu estou pontuando aqui é o seguinte: não é isso. Não é simplesmente o estudo, a intelectualidade, que traz glória a Deus e conversão dos pecadores. Como sabem esses letras sem terem estudado, sem passarem por uma educação formal? Era a sabedoria do alto que eles tinham, Pedro e João. Mais do que aquela que eles poderiam aprender pelos livros. Volto a dizer, irmãos, entendam, o estudo é importantíssimo, quanto mais estudar, melhor. Quanto mais buscar aí curso, etc., melhor. Mas não confie nisso. Deus muitas vezes vai usar aquele irmão que às vezes nem lê, sabe? Ele ouve alguém lendo para ele a Bíblia. Mas quando ele fala, Deus fala. Deus tem prazer nisso, em usar pessoas fracas, ignorantes, os que não são, a minoria, para que a glória seja dele. Para que ninguém diga que ele lá é um bom pregador, ele tem uma excelente retórica, ele tem muito conhecimento. Não, a glória pertence a Deus. As crianças estavam louvando a Jesus naquela entrada dele em Jerusalém. Os sacerdotes principais, os escribas não estavam louvando. Na verdade, eles estavam incomodados. Jesus falou: eles não vão parar de louvar. Vocês nunca leram falar isso para um escriba? Era uma ofensa muito grande. Você nunca leu lá no Salmo? Que Deus diz que das crianças de peito ele tira força. Jesus cita a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Ele cita essa. Se você pegar lá no Evangelho, está escrito: suscitaste perfeito louvor. O nosso texto diz: suscitaste força. Às vezes, as citações de Paulo explicam o texto. É como se desse um passo, digamos assim, no que quer dizer o texto. O autor inspirado pode. Tem essa licença, digamos assim. Porque olha só, como que Deus suscita força da boca de pequeninos e crianças de peito? É através do louvor. Então a mesma coisa é dizer suscitaste força e dizer suscitaste perfeito louvor. Porque a vitória do povo de Deus vem através do louvor de Deus. E muitas vezes da boca das criancinhas. Deus manifesta a sua glória, irmãos, através do louvor do seu povo. Crianças de peito, filhos do pacto. Veja, eles não estão soltos na família da fé. Eles são filhos da aliança, eles louvam a Deus. E se Deus quiser destruir inimigos fortes, valorosos, ele pega uma criancinha e através daquele louvor, ele responde com a vitória e a destruição dos seus inimigos. Peça para os seus filhos orarem, porque Deus responde, viu? Coloque os seus filhos para louvarem a Deus, porque Deus responde da vitória para o seu povo através dos louvores, das orações. Ah, mas a criança não entende. O que você faz com esse salmo então? Se entende, não entende, está louvando, é filho do pacto. Eles louvam não com palavras, mas com aquele balbuciar, como é chamado. Aquele chorinho. Glorifica a Deus. Deus não age através de grandes movimentos. Na maioria das vezes não. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele chama Moisés com 80 anos.
Ele não chama aquele Moisés que acabou de sair do palácio, cheio de conhecimento, treinado ali como militar, consegue vencer ali aquela luta, mata o sujeito inclusive. Moisés passa 40 anos no deserto de Midian, sendo moldado por Deus. Agora, Moisés, eu vou te usar. Eu não sei falar. É justamente este que Deus quer usar, apesar de Deus ter repreendido a incredulidade dele. Mas ele foi com esta limitação. É melhor ir assim do que ir todo confiante, dizer, deixa comigo, eu conheço fulano, conheço não sei quem, eu sei falar, eu fui treinado em retórica no Egito, eu tive um treinamento militar, eu dou conta. Deus diz, Moisés, quem fez a boca do homem? Os inimigos cairão então diante dos louvores das nossas crianças. A criança não é a igreja do futuro. Amados irmãos, isso é uma aberração teológica, bíblica. A criança é a igreja hoje. Ela não é um investimento para depois colhermos lá na frente. Não, a igreja as crianças fazem parte da igreja. O apóstolo Pedro disse, essa promessa é para nós e nossos filhos. Está aqui esse texto. As crianças estão aqui no culto, louvando a Deus, balbuciando, chorando, louvando, participando. Efetivamente, elas não estão simplesmente ali, mais para frente elas entendem, aí começam a louvar a Deus. Não, já são filhos da promessa, filhos da aliança, filhos do pacto, estão louvando a Deus. E este louvor dos pequeninos, Deus irá responder com vitória. Golias cairá diante daquele pequeno Davi. Os grandes inimigos cairão diante do Senhor. Peça para as crianças, como eu acabei de dizer, orarem, louvarem. Você vai ver como Deus ouve as nossas criancinhas. E jamais diga que é a igreja do futuro. É claro que é a liderança do futuro. Mas eles não estão à parte. Eles fazem parte. E às vezes, meus irmãos, nós nos encontraremos desanimados. E sabe para quem nós podemos pedir oração? Para as crianças. Filho, ora pelo pai, ora pela mãe. Teve uma experiência com o meu filho Davi. Estava difícil a situação. E eu disse, filho, ora pelo pai. Ele era bem pequeno. Aí eu fui falando, ele foi repetindo. Meus irmãos, naquele dia, o assunto foi completamente resolvido. Peça para as crianças orarem. Coloque as crianças para louvarem a Deus. Não vamos terceirizar a educação das nossas crianças. É um suicídio para a igreja fazer isso. O lugar das crianças na igreja não somente elas têm um lugar na igreja, o lugar das crianças é especial, está dizendo esse texto aqui. A glória de Deus também é revelada no domínio do homem. Olha só, o salmista começa a dizer, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem? Observaram que não está escrito aí, quem é o homem? Que é o homem? Como se estivesse coisificando até. E quando Paulo diz quem é Paulo, quem é Apolo, é a mesma ideia. Que é Apolo? Que é Paulo? Que é Cefas, Pedro? Que é o homem que dele te lembres? Quando nós contemplamos a imensidão da glória de Deus neste universo criado por Ele, o que nós somos, irmãos? Às vezes nós pensamos que somos muito. Irmãos, basta ir um pouquinho assim para cima, a gente não é nem enxergado mais. Nós somos um pó que some. Que é o homem? O salmista está certo. Mas é como diz aquele cântico maravilhoso, a mocidade cantava muito. Apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. É aí, meus irmãos, que a graça, o amor de Deus brilha ainda mais. Porque mesmo sendo
tão glorioso, tão onipotente, Deus eterno, Deus vivo, verdadeiro, santo, Ele olha para nós como se fôssemos alguma coisa. Não somos. Pelo contrário, Deus tinha todos os motivos para não olhar, porque nós somos pecadores. Por que Ele pensa em mim? Por que Deus olha para mim? O salmista está questionando aqui sinceramente: que é o homem que dele te lembres? Mas Deus coloca o homem até numa posição de honra. Antes da queda, ele tinha este domínio que está narrado aqui. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, não em essência, mas no sentido da posição. O homem agiu como co-regente da criação, como um agente de Deus na criação. Então, o Senhor criou todas as coisas, mas colocou o homem abaixo dele para cuidar da criação. É isso que está dizendo o texto. Não está comparando Deus com o homem. Meus irmãos, não sobra nada se nós compararmos a nossa vida com Deus. Com quem me comparareis? Dá até dó colocar Deus e o homem para ser comparado. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Mas o Senhor cria todas as coisas e coloca o homem. É uma honra para o homem ser colocado ali como corregente, como um agente da criação. De glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos. Começa a citar vários animais, né? Animais do campo, aves, peixes. Hoje, muitas ideologias querem colocar o homem e os animais assim ao lado. A Bíblia coloca o homem acima da criação, não igual aos animais. Não tem direito de matar os animais porque nós somos iguais. Isso é uma tolice. Normalmente, querendo colocar, infiltrar outras ideologias, vem com essa conversa. Não, o homem domina a criação e tem poder sobre ela, não pode abusar dela, não pode violentar a criação, mas ele domina sobre a criação, sobre os animais, sobre todas as coisas. Mas o que aconteceu com a queda? Esse domínio ficou completamente prejudicado. O homem agora vive uma disfunção no seu lar. O homem vive uma disfunção com a criação e ele vive uma disfunção na sociedade. Pode ver, está lá em Gênesis capítulo 3. Então esse aqui é o ideal antes da queda. Depois da queda, esse domínio ficou totalmente prejudicado. Quem irá restaurar a ordem da criação? Vejamos a aplicação cristocêntrica deste salmo em Hebreus capítulo 2. Abra, por favor, em Hebreus capítulo 2. Diz o autor, Hebreus 2:5: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo, ele cita o salmista: Que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Então veja, a palavra lá no Salmo 8 é Elohim, que pode ser traduzida por Deus ou por anjos. Por isso que o autor aqui aos Hebreus coloca anjos, citando essa tradução da Septuaginta. Então é a questão da hierarquia. Abaixo Deus, anjos, abaixo, então o homem. De glória, de honra o coroaste, o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então veja a aplicação da palavra de Deus no Salmo 8. Adão recebeu domínio, mas perdeu um domínio perfeito da queda, da criação por causa da queda. O Senhor Jesus, o segundo Adão,
aquele que foi feito homem, aquele que se encarnou, se colocou abaixo, feito por um pouco menor que os anjos, não em essência, mas em posição. Agora, através da ressurreição, ele recebe o domínio que Adão havia perdido na queda. E este domínio que Adão perdeu, Jesus agora tem, e está restaurando novamente, levando este domínio à perfeição. Veja o versículo 9 de Hebreus 2. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então veja só, de glória e de honra o coroaste. Adão perdeu essa glória, Adão perdeu essa honra, Adão perdeu, por assim dizer, essa coroa de Deus sobre ele. Jesus não. Por isso que diz aqui, Jesus, coroado de glória e de honra. Este mundo, meus irmãos, é um mundo despedaçado pelo pecado. Certamente a glória de Deus está estampada, mas a própria criação geme, porque se encontra num cativeiro, num estado de deteriorização cada vez maior. Você vê que há uma certa desordem nessa criação. Então não é aquela primeira criação de Deus perfeita, imaculada, harmônica. Adão perdeu isso, mas agora o Senhor Jesus entra como um segundo Adão. Através da sua ressurreição, ascensão, ele recebe glória, honra, domínio para restaurar todas as coisas. Por isso que esperamos então novos céus e nova terra. Da forma como o Salmo começa, ele termina. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele passa a meditar em Deus, ele passa a olhar para ele mesmo, nessa dinâmica de olhar para Deus, olhar para si, e ele conclui isso. Deus é grande demais. Deus é magnífico. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E a palavra tremendo faz tremer. A glória de Deus é revelada na criação, na força dos fracos, revelada no domínio do homem e revelada na meditação das suas obras, porque ele conclui assim dessa forma. Nós não devemos destruir, meus irmãos, a beleza de Deus na criação. Essa é a consciência cristã de agirmos neste mundo com respeito àquilo que Deus criou. Mais do que qualquer outra organização, que até tem outros fins em vista, nós cristãos não podemos, não devemos, não deveríamos destruir a beleza da criação. Deus fez tudo com muita beleza. E nós devemos honrar isso. Então seria um pecado, para dar um exemplo assim bem prático. Estou andando lá de carro, e de repente pego aquela latinha, aquela garrafa e jogo assim. É pecado, sim. É pecado. Um descuido com a criação, um descuido com o corpo é pecado. Sabe por quê? Não está glorificando a Deus. Não podemos, meus irmãos, destruir a beleza daquilo que Deus criou. É muito triste você ver tantos animais mortos nos mares por causa da irresponsabilidade do homem, que deixa lá latinha, canudinho, lixo. A criação sofrendo por causa da queda e por causa da irresponsabilidade humana. Provérbios diz, o justo atenta para a vida dos animais. Está faltando amor de Deus no coração, se espanca um cachorro, como nós vimos aí recentemente. É uma responsabilidade da consciência cristã. Não precisaria ficar falando isso, porque devemos amar a criação que é do Criador. Quem ama a criação está amando a Deus.
Veja, Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, mas quando Ele foi criar o homem, Ele criou com as suas próprias mãos. O corpo humano revela a beleza de Deus. Funciona de uma forma muito gloriosa. Quem estuda isso sabe, melhor do que nós, que não estudamos especificamente isso. Mas todos nós temos noção do funcionamento do corpo. E quando vai se desenvolvendo e desenvolvendo, porque Deus nos criou pelas suas próprias mãos, imagem e semelhança de Deus. Portanto, desenvolva as suas habilidades para a glória de Deus. Desenvolva, glorifique a Deus. Mas saiba que tudo é deficiente por causa da queda. Mas isso Jesus está restaurando e renovando para que naquele lugar final da nossa habitação nós estejamos para sempre com o Senhor num além Éden. Além de uma perfeição do jardim, onde todas as coisas estarão em perfeita ordem, harmonia, sem qualquer decomposição, deteriorização, nada. Qualquer lugar que você olhar na Jerusalém Celestial é glória a Deus. Vamos contemplar além do céu, além das estrelas, o dedo de Deus. Quando o Senhor diz para Abraão: Abraão, sai da tenda, olha para o céu, assim será a tua descendência. Nós precisamos ver algo mais, irmãos, na criação de Deus. Existe algo muito maior e infinito em tudo isso que está ao nosso redor. Tenha convicção, como diz aqui, que é o homem que dele te lembres. Mesmo assim, Deus se importa comigo e me ama. Tenha essa convicção no seu coração. Apesar de ser esse Deus glorioso, majestoso, Ele se importa com os seus filhos. Ele se importa com você. Diz Paulo aos Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Além da criação que Ele nos deu, Ele deu a maior preciosidade, o seu Filho, para derramar o sangue por nós. Deus se importa, apesar de ter tanta glória, ser um Deus tão glorioso, majestoso, Ele se importa comigo e me ama. Isaías 66 diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Deus não pode ser limitado. É um símbolo de presença. É uma casa de oração, mas Ele não está confinado ao templo. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Aí Ele diz: porque a minha mão fez todas as coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Olha agora, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E ao lado disso, como é grande o amor de Deus. Porque se Ele é tão glorioso como de fato é, o amor dele ainda é maior. Na criação nós vemos o dedo de Deus. Na cruz nós vemos o coração de Deus, de uma forma mais precisa. O amor de Deus por nós. Que é o homem que dele te lembres? É nada. Mesmo assim Ele ama e enviou o seu Filho. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que somos nós mesmos, somos miseráveis pecadores, mas o teu amor é maior. O Senhor mesmo nos disse: com amor eterno eu te amei. E a prova maior e final é Jesus.
Pai, todas as tuas obras glorificam o teu nome. Todas as tuas obras demonstram que o Senhor é um Deus grandioso, não cabe nem em palavras, não sabemos nem o que dizer, Senhor. É uma imensidão de glória e majestade. Mesmo assim, o Senhor nos trata de uma forma tão pessoal e única. Louvado seja o teu nome para sempre. Papai, que nós possamos te louvar. Que as crianças louvem o teu nome. Os adolescentes, os jovens, os mais adultos, os idosos. Que todos nós possamos te louvar. Deus da criação, Criador dos céus e da terra. Louvamos o teu nome pela bendita esperança da ressurreição e da renovação de todas as coisas. Enquanto estivermos, ó Pai, aqui, que os nossos olhos possam ver além do céu a tua glória. Que não seja simplesmente uma expressão, o dia hoje está bonito, o céu está bonito. Que nós possamos falar nos termos do salmista, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pai, louvado seja o teu nome por tua grandeza, majestade, magnificência, Deus altíssimo, Deus soberano, Deus criador, e que tudo isso, Senhor, traga paz ao nosso coração. Porque tua, Senhor, é a honra, a glória e a majestade pelos séculos dos séculos. Teu domínio é completo. Tu és grande. Tu és Senhor. Tu és incomparável. Louvado seja para sempre o teu nome. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos,